Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6, nós vamos começar no versículo 13, ou melhor, ler o versículo 13. Diz assim, quando Sanbalate, Tobias, Gesem, no caso Gesem aqui era um árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro. E que não havia ficado nenhuma brecha. Embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, o Sanbalate e o Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha e vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Parafraseando o texto, agora não. Pai, muito obrigado. O Senhor sabe da minha emoção. Sempre é um frio na barriga pregar o Evangelho. E eu quero que seja sempre assim, Deus. Porque eu estou falando de algo muito maior do que eu mesmo. Obrigado. Que esse culto venha trazer edificação, consolação, exortação e salvação. Ao Senhor o louvor, a glória e a honra para todos sempre. E aonde você estiver, escreva aí no chat, amém. E se tem pentecostais aqui nesse auditório, dá um amém aí só para eu ficar mais feliz. Graças a Deus. Amém, amém, amém. Dá um pau aí de novo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Gente, talvez a palavra que mais fale hoje seja a palavra não. A gente ouve muitos nãos na vida, muito mais nãos do que sim. Isso é fato. E já começa na fase infantil, né? Porém, apesar de alguns nãos causar a curto prazo algumas frustrações, é impressionante que a longo prazo, como esses nãos, eles se tornam pedagógicos, né? É muito legal isso. Em alguns momentos da minha vida eu pedi coisas para Deus. E por Ele ter dito não, é óbvio que eu fiquei muito chateado com Ele. Mas hoje, a minha palavra é: obrigado por aquele não. Obrigado por aquela porta que o Senhor não abriu. Obrigado por aquele recurso que não chegou. Se talvez tivesse chego, eu não me esforçaria para fazer aquilo que a Tati falou. Talvez eu não teria crescido em criatividade. Eu gosto dessa frase, que a antessala, ou a mãe da criatividade é a falta de recursos. Então, como é bom a gente dizer não. E para pessoas que desejam avançar nos propósitos de Deus, ou nós vamos aprender na marra a dizer não,
ou a gente vai sofrer muito. Que aqueles que dizem sim sempre exalam que não têm propósitos. Há algumas semanas atrás, nós estudamos a respeito do exílio babilônico. O que eu falei aqui? Eu falei a respeito da ida forçada do povo judeu em direção à Babilônia. Eu acho que isso ficou muito claro. Mas também preguei, no domingo seguinte, a respeito da volta deles a Jerusalém, depois de uma quarentena de 70 anos. Você reclamando, Samuel, de 100 dias, né? Os caras ficaram numa quarentena, Sandrão, de 70 anos. Vivendo num país que não era o deles. Agora uma pergunta a gente precisa fazer. Como que a Babilônia ficou boazinha do dia para a noite e deixou os judeus voltarem para Jerusalém? Como que isso aconteceu? Na verdade, não é que a Babilônia ficou boazinha. Na verdade, e quem é regueiro já falou muito isso na vida. Na verdade, a Babilônia caiu. Aquele império que domingos atrás eu disse que era quase que invencível, que zombou do povo de Deus, agora o povo de Deus continua o mesmo, mas a Babilônia caiu. E quando ela cai, um outro império, isso é muito comum na história da humanidade, quando um império enfraquece é porque o outro está mais forte. E o império que agora assume o protagonismo na história é a Pérsia. Ou seja, a grande potência imperial daquela época, que era a Babilônia, agora estava na mão da Pérsia. O território que era dos babilônios, ou babilônicos, agora faz parte esse território da Pérsia. A Pérsia está crescendo. E quando o rei da Pérsia, ele fica sabendo que existem judeus morando na Babilônia forçadamente, nos últimos 70 anos, ele fala, não está certo, não está certo a gente ficar com esses judeus aqui. Esse rei persa, então, finalmente ele pede para os judeus voltarem. E nessa volta que nasce aquele salmo que falei alguns domingos atrás, aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com alegria. O salmo, então, o salmo 126, isso, ele é escrito justamente quando esse rei persa fala, galera, voltem para Jerusalém, não quero vocês aqui forçados. Agora, olhem que interessante, é que quando essa liberação ela ocorre, uma grande parte dos judeus, é óbvio que eles voltam para Jerusalém. Eles estão felizes porque estão voltando para a pátria deles. Porém, interessante isso, que muitos judeus, eles decidem ficar na Babilônia e na Pérsia. Agora não mais como escravos ou forçados, mas agora eles decidem. E a pergunta que a gente faz é por que eles ou alguns judeus tendo a oportunidade de voltar para Jerusalém, por que eles decidem ficar na Babilônia? Por que eles decidem ficar na Pérsia? Gente, porque eles fizeram família. Eles construíram casas, e agora que está tudo certo, eles não querem voltar para Jerusalém, porque imaginem, gente, não nos esqueçamos, a Babilônia ficou às traças nos últimos 70 anos. Imagine, você está na Pérsia, agora você não vai ser mais escravo, tem supermercado, tem banca de jornal, tem Sesc, tem restaurante, tem Outback. E aí você vai para Jerusalém para encontrar o quê? Nada. No máximo o bolo da tua mãe, com todo respeito à mãe. É
mais ou menos isso, né? Os Estados Unidos dão uma louca, eles chegam aqui, levam a gente embora para Miami, a gente fica 70 anos em Miami, aí depois eles pedem para a gente voltar, eu volto nada. Enfim, Neemias, que é o grande protagonista dessa reflexão, o Neemias foi um dos judeus que falou assim, não, vou ficar na Pérsia. Possivelmente Neemias nasceu no próprio período da Babilônia, né? Talvez Neemias nem conhecesse Jerusalém, mas ele era judeu. Por mais que você esteja em outro local, você sabe qual é a tua cidadania. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Os assuntos do nosso mundo são muito mais encantadores do que esse aqui. Porque o controle está no foco. Que o nosso nome está lá. O Neemias, então, ele está na Pérsia, ele consegue um baita de emprego. Ele nada mais, nada menos, ele é copeiro dentro do palácio do rei persa. Um belo dia, estando ele dentro do palácio do rei, chegaram notícias tristes a respeito do povo dele que estava em Jerusalém. Uma parte que foi, esse povo estava triste, e aí vem algum conhecido, alguns falam que foi um irmão de Neemias, não sei, talvez primo, tio, se eu não me engano o nome dele era Anani, mas não vem ao caso. Esse cara chega para Neemias e fala assim, ô Neemias, tá ruim lá. E agora que você está morando dentro da casa do rei, eu acho que você pode nos ajudar. E basicamente as notícias eram essas, olhem só. Primeiro que o povo judeu, primeira notícia, o povo judeu estava sem dono. Tinha um monte de governador, mas ninguém mandava nada. Ninguém fazia nada. Segunda coisa é que a infraestrutura da cidade de Jerusalém, ela está lastimável, Neemias. Terceira notícia é que a economia está péssima. Em tudo isso, gente, por conta de uma coisa importante para aquele tempo, tudo isso estava acontecendo por conta que dentro, ou na cidade de Jerusalém, não tinha muros mais. Ou seja, Jerusalém era uma cidade extremamente vulnerável e sem proteção. O resto da história, a maioria de nós já sabe, mas vale a pena a gente relembrar. Neemias ouve a notícia que está ruim lá em Jerusalém. Ele não se faz de cínico, muito pelo contrário. Não é porque ele está vivendo no bem bom na Pérsia que ele se faz de cínico. Não. Neemias, ele se levantou, se lamentou, orou, jejuou, percebe? Ele está morando na Pérsia, mas o Deus dele ainda é o Deus dos judeus. Neemias se levantou, orou, jejuou, pediu perdão a Deus pelos pecados dele e do povo. Ele se coloca na berlinda dizendo, eu também pequei. Eu acho lindo isso. Aí o Neemias, ele pediu permissão para o rei da Pérsia, para liberá-lo, para passar alguns dias em Jerusalém, para reconstruir o muro. Milagrosamente ele conseguiu a liberação. Mas ele era brasileiro, estou brincando. Ele não desiste, ele vai mais além. Ele pediu dinheiro emprestado para o rei. Crente é jogo duro. O Neemias chegou para o rei e falou assim, rei, eu não consigo reconstruir isso sem dinheiro, você pode me emprestar? Mais doideira do que pedir é ele conseguir. Ele conseguiu o dinheiro, ele viajou, chegou em Jerusalém, montou um baita de um time, e milagrosamente, gente, depois de 52 dias, de muita oração, muita estratégia e muito trabalho, eu percebo que a gente está aqui nessa quarentena, sabe? Muita oração, muita estratégia e muito trabalho. O muro foi finalmente reconstruído. O sentimento de dever cumprido repousou no coração do Neemias, pois ele tinha entendido o motivo pelo qual Deus o tinha escolhido para uma obra tão especial. Agora detalhe, gente, percebam que o chamado dele não foi como o de Abraão. Abraão, não, ele não ouviu a voz de Deus.
do próprio Deus. O chamado dele não foi como Moisés, onde ele viu a sarça arder. Não! O chamado dele também não foi de Isaías ou de Jeremias, que ouviu o próprio Deus. Ei, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Não! O chamado de Neemias não foi transcendente. O chamado de Neemias não foi miraculoso. Mas Neemias entendeu que era Deus o chamando para um projeto que era nobre, urgente e eterno. Para quem não sabe, essas 3 palavras nasceram no meu coração, pregando uma outra vez a respeito desse texto. E aqui já vai um parênteses, tem gente que fala assim, não, será que Deus quer que eu faça isso? Ei, se for nobre, se for urgente e se for eterno, faça. Não precisa pedir confirmação. Entendeu, Sandrão? Ah não, eu vou orar para ver se eu tenho que dar quilo na igreja. Para pecar as pessoas não oram, mas para fazer o bem, o cara quer orar. Ei, se for, coloca na regra. Se for nobre, se for urgente e se for eterno, não precisa de confirmação. Estão aqui comigo ou não? Estou melhorando hoje aqui vocês, hein? Senão eu troco vocês, hein? Eu coloco outros mais pentecostais. Nesse momento que o muro estava reconstruído, onde teoricamente Neemias estava um pouco mais tranquilo, o muro já estava reconstruído, ok? Precisava colocar uma porta, um batente e outro. Mas o muro, o pesado, já tinha sido reconstruído. Que entra o tal do texto que nós lemos. Olhem só, quando Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, e que não havia ficado nenhuma brecha, o cara é bom, hein, meu? Não deixou nenhuma brecha. Embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: vem, neném, vem, neném. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, Neemias está escrevendo, eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensagens com esta resposta: estou executando um grande projeto e não vou descer. E aí ele vem, para que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Olhem só, depois de 52 dias de trabalho e muro reconstruído, esses 3 cabeças de mandioca estavam dizendo que desejavam conversar com Neemias. Mas na verdade, o texto é explícito nisso, na verdade eles não queriam conversar com Neemias, eles queriam matá-lo. O Tobias e o Gesem, eles eram os menos ofensivos, ok? Porém, o chefe da quadrilha é o Sanbalat. Não é possível que alguma mãe coloque o nome do filho de Sanbalat. Não é possível. Se tiver, me perdoe, mas é porque ela não leu a Bíblia. E a pergunta que você faz é: por que o Sanbalat era o chefe? Se tiver algum Sanbalat aqui no chat, escreva aí, o meu nome é Sanbalat. Eu vou orar por você. E por que o Sanbalat era o chefe? Simples. Atenção, Ferreira, não sei se você pegou essa aula lá na faculdade. O Sanbalat era uma espécie de governador do norte de Israel. Quando Israel meio que ficou sem dono, ele meio que se tornou governador do norte, lá perto da Samaria. Sanbalat não é qualquer nota, não. E tudo o que ele mais queria era ser governador do sul também. Se Neemias permanecesse vivo, com a fama de ter reconstruído o muro, ele, Sanbalat, não teria nem força política, nem força militar para assumir o sul também. Enfim, foi nesse momento que Sanbalat está tentando conversar com Neemias para matá-lo, que o Sanbalat, ele agora chama os capangas dele e tramam algo ainda pior para Neemias, para ver se ele cai na deles. Olhem só, Neemias 6, versículo 10 a 13. Um dia eu, Neemias, fui à casa de Semaías, que estava trancado portas adentro. Ele disse: ô Neemias, vamos encontrar-nos na casa de Deus. Olha para mim aqui. Nem sempre voltar para a igreja é um bom sinal.
Olhem só a proposta desse Semaías. Vamos lá nos encontrar na casa de Deus, no templo, as portas fechadas. Porque, Neemias, estão tentando te matar. E virão essa noite. Todavia, eu, Neemias, respondi: ei, isso aqui era nordestino, meu. Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sanbalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Olhem isso, gente. A gangue agora não tinha mais 3, a gangue tinha 4. E detalhe, o quarto é um judeu, amigo de Neemias, que tinha sido subornado. E por que a estratégia era levar o Neemias para dentro da casa de Deus? Porque se Neemias vai para dentro da casa de Deus, ele fere os mandamentos de Moisés. Porque Neemias não era nem levita e nem sacerdote. E de herói nacional que Neemias era, se ele entrasse dentro da igreja, ele poderia ser morto pelos próprios judeus, porque era um ato profano. Vai ter sabedoria lá em Jerusalém. Em resumo, o fato de Neemias não ter se rebaixado para falar com eles foi a salvação dele. Mas eu fiquei em crise, porque quando eu li assim, né? E li: ei, eu não vou descer. Eu fiquei perguntando: mas descer da onde? Se o muro já tinha sido feito. Eu tentei encontrar na Bíblia, não achei. Não é que ele estava em cima do muro e falou: eu não vou descer. Não. O Espírito Santo, ele foi categórico. Ele disse: Rodrigo, quando ele falou que não ia descer, é que ele não ia se rebaixar. Ele estava em lugares altos. Eu acho que ele leu Abacuque. Eu não vou descer. Aqui não é uma questão de prédio, aqui é uma questão espiritual. Eu não vou descer. Se tem algo que a gente tem que aprender na vida, gente, é dizer não também. Mas não é apenas dizer não, mas é a arte de dizer não. Olhem só o que Neemias disse para eles: estou executando um grande projeto e não posso descer. Percebam que o não de Neemias não foi apontando pela possibilidade de ser morto, mas foi apontando para um bem maior que ele estava focado. E aqui eu quero abrir um parênteses para líderes que estão me assistindo. Deixa eu falar uma coisa: antes de você falar um não para o teu liderado, mostre a causa primeiro, porque senão se ofende. Ele não queria briga com esses caras. Ele poderia dizer: não vou porque eu sei que vocês vão me matar. Não, ele falou: eu estou em lugares altos e eu não vou me rebaixar. E aqui vem uma frase que eu aprendi há muitos anos com a Mary Sislag, dizendo: aprendam a negociar o negociável, para que nunca vocês precisem negociar o inegociável. O que eu acho mais interessante no trecho dessa história é essa capacidade que ele teve de Neemias não descer para o nível deles. E aqui eu não estou dizendo que você tem que pisar nas pessoas que não concordam com você, eu não estou falando nada disso. Colocando uma lente cristã nisso, eu não estou falando que você precisa pisar, eu não estou falando que você precisa machucar, não. Eu só estou falando que o campo das suas ideias tem que ser mais nobre, mais urgente, mais eterno, do que com as possibilidades das feridas. Alguns meses atrás eu preguei aqui a respeito de Adão e Eva, e me permita revisitar esse texto novamente.
Olhem só. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente. Aí já começou a descer um nível. Cabeça. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como... Vai dando brecha. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu para seu marido, que comeu também. Eu creio que a maioria de todos aqui conhecem muito bem essa história. E numa grande parte das vezes que via alguém pregar esse texto, as pessoas focaram na desobediência da Eva. Ou seja, defendem a tese que o que fez ela comer o fruto da árvore proibida foi a desobediência. Agora, por mais que eu respeite as pessoas defenderem essa tese, eu percebo aqui que a grande causa da mulher ter comido o fruto não foi a desobediência, mas foi o fato dela focar no que ela não tinha. Ela tinha todas as árvores do jardim, eu creio que não eram poucas, mas mesmo assim, por conta da sua ingratidão, ela deixou uma voz que estava abaixo dela falar com ela. A voz de quem? Da serpente. O fato de Eva ter um alto nível de falta de foco fez dela uma parceira de café da tarde da serpente. O que era para fazer parte da sujeira dos seus pés, agora estava se tornando sua conselheira. E pior, além de comer, conseguiu convencer o banana do esposo a comer também. Um cara que falava com Deus todos os dias, era altamente grato por viver momentos incríveis com o Criador. Antes estava assim, agora estava assim. Tinha se contaminado, tinha virado a cabeça, mas se teve um Adão que deu trela e desceu, Paulo vem dizer que teve um segundo Adão. Marcos 27. Depois de terem zombado de Jesus, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe suas próprias roupas, então o levaram para crucificá-lo. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sorte, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhes insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que constrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se! Desça do muro, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, Sanbalate, Gesem, Tobias, zombavam dele dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. E igualmente os insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Mas a boa notícia é que eles estavam errados, porque ele não queria salvar ele. Se ele quisesse salvar ele, ele desceria do muro, mas ele queria salvar a humanidade. Não desça da cruz, não desça do muro. Agora não. Ei, quantas vidas poderão ser salvas se você não descer da sua cruz? Se você deseja se projetar, se você deseja responder, desce da cruz.
está em jogo não é a tua salvação. O que está em jogo é a salvação do teu familiar. O que está agora em jogo, porque o teu nome já está escrito no livro da vida. Você está crucificado com Cristo. E já, ei, não desça, agora não. Em oração para hoje, nesse tempo, e eu estou percebendo que está acontecendo isso. Foi diferente. Domingo passado, os caras levaram muito dinheiro aqui desse equipamento. Hoje não. Hoje foi um fio de R$10. Sabe, eu vi o Sambalat e o G100 testando a gente. E aí no carro, vindo de manhã, da minha casa para cá, o Espírito Santo falou o seguinte: ei, o que você tem melhor do que Jesus? O que você tem melhor do que Neemias? Vai sair da cruz, porque algum coitado comprou isso para fumar maconha ou para cheirar alguma coisa. Ei! Eu não vou descer da cruz, não posso. Não tenho direito. Neemias não desceu. Eu não vou cair no conto do Sambalat. Eu não vou cair no conto do G100. Eu não vou cair no conto dos religiosos que estão dizendo: ah não, abre a igreja. Tem um monte de gente, abre a igreja, é frescura, pastor. Não vou. Agora não. O templo está fechado, mas a igreja está aberta. Neemias olhou para os caras e disse: eu não vou entrar no templo, porque eu já sou a igreja. Precisamos aguentar firme e deixar a paciência exercer o seu melhor papel. Por muitas vezes a nossa melhor prova de fé não é a mudança, é a paciência. Minha oração então é que não possamos permitir que a ociosidade das pessoas à nossa volta venha tirar o nosso controle de ficar focado em coisas que realmente importam. Que mais uma vez possamos declarar que estamos em lugares altos, controlando o nosso foco em coisas celestes. E ainda que o mundo nos force a descer e dialogar com Ele no nível dele, possamos dar uma única resposta: agora não. Estou fazendo um grande muro nessa pandemia para proteger a nossa igreja de uma outra pandemia. Por mais que eu seja altamente confiante, quem garante que daqui a 2 anos não tem outro vírus? Como que nós estaremos se não reconstruirmos um muro bom agora? Assim que luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim. assim que eu luto minhas guerras. Como eu queria ver esse templo lotado hoje. Assim que eu luto minhas guerras. Ei, fica de pé aí na tua casa, pelo amor de Deus. Deixa esses sucrilhos do lado. Assim que eu luto minhas guerras. Deixa o pão de queijo para depois. Deixa a feijoada para depois. Assim que eu luto minhas guerras. Assim, ok, Mar? Assim que luto minhas. Eu fico imaginando a igreja lotada aqui, com a mão para cima. Esse dia vai chegar, eu creio. São Bernardo, eu creio nisso. Colorado, eu creio nisso. Santos, eu creio nisso. Assim que luto minhas. Parece que estou
que aqueles que reconstruíam os muros com uma mão, eles cuidavam para que o muro fosse reconstruído com a outra, ficavam com as lanças, falavam, vai para lá, Sanbalat. Ei, agora não é hora de baixar a guarda. Agora não é hora, não é hora. Não que em algum momento vai ser, mas principalmente agora não é hora. Agora não é hora. Agora é hora de aguentar firme, dizendo: o Senhor sabe que eu não vou me render a argumentos de serpentes. Eu não vou me render a argumentos de pessoas que querem me rebaixar a níveis desse mundo. Eu quero que através da minha vida, da minha postura de ficar, pessoas serão salvas, pessoas serão libertas. Eu já tenho ouvido testemunhos de pessoas que estão sabendo que a gente não voltou com os nossos cultos, estão dizendo assim: eu quero conhecer essa igreja. Sabe por quê? Porque eles estão sendo cuidadosos com os membros deles. Tá doendo ficar no muro? Tá doendo. Tá doendo não ver todo mundo? Tá doendo. É bem verdade que outras igrejas, amém por eles, deixa eles louvar, ok. Mas aqui a gente já compreendeu que a igreja continua aberta, e os muros que a gente está construindo, pandemia alguma vai derrubar. Maior é aquele que está... Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, Agora não! mas sou guardado por ti. Jesus, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que eu 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 luto. A Bíblia vem dizer que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. É muito doido, porque a vida cristã, ela não nos blinda das mazelas da vida, mas ela nos potencializa a enfrentá-las. É diferente. A pandemia chegou para o budista, chegou para o cristão, chegou para o católico e chegou para o evangélico. Mas o jeito pelo qual nós nos colocamos é diferente. Nós estamos em lugares altos, num outro nível de briga, numa perspectiva muito maior. Estamos controlando o nosso foco no nome que está escrito no livro da vida. Estamos dispostos a continuar numa obra que é nobre, urgente e eterna. Escrevam por favor aí, nobre, urgente e eterna. Escrevam em inglês, escrevam em mandarim, escrevam em espanhol, escrevam em línguas estranhas, o que tiver para escrever. Nobre, urgente e eterno. Nobre, urgente e eterno. Eu quero fazer um convite para você. Eu quero fazer um convite para você que deseja aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Eu quero fazer um convite para você que está precisando voltar, caso você tenha se afastado. Você deu vozes para a serpente. Você colocou um monte de minhoca na sua cabeça. Você sabe que é você. Por isso que você está flertando com o suicídio. Por isso que você está flertando muito com a depressão. Você está dando ouvidos para Sanbalates, para Gessens, para níveis de vozes que são muito baixas, perto do que você é para Deus. A tua vida tem muito valor. Muito valor.
Se você deseja aceitar Jesus, ou se você deseja voltar para Jesus. Eu não estou falando, né, Cacá, que a gente em algum momento não vai pensar em coisa ruim, mas quando as coisas vierem, a gente clama o sangue de Jesus. Eu ouvi uma certa vez que eu nunca mais me esqueci: nós não podemos fazer com que passarinhos não voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos rejeitar quando ele fizer ninho na nossa cabeça. Isso a gente pode. Os passarinhos, os pensamentos ruins podem até voar sobre mim, mas não vão fazer ninho, não vão fazer filhotes. Aqui não, negão. Aqui não, brancão. Aqui não, amarelão. Não. Aqui não. Porque quando eu penso em besteira, eu já falo: assim que luto minhas guerras. Entendeu? Ah não, mas vão me matar. Assim que luto minhas guerras. Eu vou deixar o meu casamento. Ah, para com isso, fala isso. Assim que luto minhas guerras. Ei, se você deseja aceitar a Jesus ou voltar, repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como único, suficiente Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Pai, a partir de agora eu vou andar em lugares altos, eu vou controlar o meu foco em coisas celestes e vou me envolver em coisas nobres, urgentes e eternas. E ainda que a depressão, ainda que as drogas, ainda que o adultério, ainda que a homossexualidade, ainda que tudo que o mundo venha flertar comigo, venha tentar conversar, eu não vou me rebaixar a esse nível de informação, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu quero o que a Bíblia diz que eu quero. É isso. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Louvado seja Deus por mais um culto. Muito obrigado por você ter estado com a gente. Espero que esse culto tenha te abençoado, tenha te edificado. Se você pode, compartilhe esse link com mais pessoas, com seus amigos, familiares. Eu creio que essa mensagem também pode abençoar outras pessoas. E se você também deseja contribuir para que esse projeto online permaneça, continue, faça isso tomando nota das informações que estão aí na sua tela. Que Deus te abençoe e até o próximo culto. Valeu!